Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar. Hoje eu tô aqui com a camisa do Corinthians para mostrar que corintiano também estuda. Mas vamos lá pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai dar continuidade àquele vídeo que eu falei para vocês sobre análise de circuitos elétricos. Hoje a gente utiliza muito para conseguir fazer análise de circuitos elétricos em equipamentos eletrônicos, em equipamentos elétricos e etc. Na última aula eu falei com vocês dois teoremas fundamentais ou dois métodos fundamentais que a gente utiliza para conseguir fazer análise de circuitos elétricos e eletrônicos. Quais foram esses teoremas? Superposição e também teorema de Thevenin. Hoje a gente vai dar uma olhada no teorema de Norton e eu também vou mostrar para vocês aqui na simulação no Proteus como que a gente consegue fazer esses circuitos na prática e como a gente consegue também analisar para ver o que a gente fez no papel, se o que a gente fez no papel está realmente certo. E aí, meu querido, minha querida, você que faz aí engenharia eletrônica, você que faz aí técnica em eletrônica, eletrotécnica ou qualquer outro curso similar, vai ter uma ferramenta a mais para conseguir analisar se o seu método de análise, se você está aplicando os conceitos e as teorias da forma correta, beleza? Então vamos aqui, ó, para a folha aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona o teorema de Norton. Então vamos lá, galera, chegando aqui na folha do papel, antes eu quero que você, para ajudar o canal a crescer, me ajudar as pessoas que querem fazer técnico, engenharia eletrônica ou qualquer curso na área relacionado que vai aprender todos esses temas que a gente traz aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se ficar alguma dúvida, também compartilha esse vídeo com algum amigo seu que quer entender um pouco mais de análise de circuitos elétricos. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Hoje a gente vai dar continuidade àquele circuito que a gente viu na nossa primeira aula, onde a gente viu análise de superposição e também o teorema de Thevenin. Então, basicamente, a gente tinha, né, esse circuito aqui lá no começo. Opa, não é esse circuito não. É este daqui. Então, basicamente, a gente tinha lá no início uma análise de superposição, tá? Desse nosso circuito aqui, e o nosso objetivo era encontrar qual que era a corrente que passava por esse resistor I23 que a gente tem aqui embaixo. A gente conseguiu fazer todos os cálculos, aí a gente levantou que a corrente dentro desse circuito, né? Dentro desse que passa por esse resistor era 11,23 amperes. Então, basicamente, a gente fez aqui uma análise de superposição. Uma hora a gente analisou a fonte de tensão, abrindo a fonte de corrente. Depois a gente analisou a fonte de corrente, curto-circuitando a fonte de tensão e conseguiu realizar esse cálculo. Depois eu mostrei para vocês como é que a gente chegava no teorema de Thevenin, como que a gente representava o circuito de forma mais simplificada. Então, basicamente, eu fiz todos os cálculos que eu tinha feito no superposição, só que com o teorema de Thevenin a gente chegou num circuito simplificado, que é esse aqui que a gente tem atrás da folha, esse circuito equivalente aqui que a gente tem. E aí a gente chegou aqui a tensão em cima desse resistor, né, que o nosso objetivo é sempre analisar a tensão e corrente numa carga que a gente queira específica, que nesse caso foi o nosso resistor de 23 ohms, e a gente viu que a tensão era de 258 volts. Foram esses valores que a gente chegou aí nessa análise de circuito. E agora eu vou mostrar para vocês também o teorema de Norton, que é basicamente o contrário do teorema de Thevenin, que é ao invés de eu representar agora a minha carga com uma fonte uma fonte e um resistor em série com ela, eu vou apresentar agora uma fonte de corrente, certo? Com um resistor em paralelo. Então essa é a diferença entre o teorema de Norton e o teorema de Thevenin, mas ambos vão fazer basicamente a mesma coisa. Um fica mais fácil de eu analisar a corrente, outra fica mais fácil de eu analisar a tensão. Mas no final vai dar tudo na mesma. É só para vocês aprenderem como é que a gente faz essa simplificação aí que a gente acaba aprendendo dentro de cursos técnicos, profissionalizantes e também da engenharia. Então vamos lá aqui para o nosso teorema de Norton, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Bom, a gente tem um circuito inicial, certo? Cujo o objetivo é uma representação simplificada de circuitos, tá? Aí a gente tem que calcular a resistência equivalente de Norton, que para esse nosso caso vai ser exatamente igual à resistência de Thevenin, tá? Tá na mesma, você calcular a resistência de Norton e a resistência de Thevenin, vão chegar em valores iguais. Depois a gente calcula a corrente de Norton, curto-circuitando o ponto de interesse, certo? Que é o resistor que a gente tem interesse, o 1,23 lá. E depois a gente consegue transformar o equivalente de Thevenin também no equivalente de Norton. Então a gente vai primeiro fazer o teorema de Norton, desde o princípio, tá? Vamos analisar tudo de novo para vocês verem que a gente consegue chegar na mesma coisa. E depois a gente simplesmente vai fazer o equivalente de Norton a partir do equivalente de Thevenin. E aí vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, o que acontece? A gente tinha lá esse circuito, certo?
A gente sabia, a partir dos outros cálculos, que a tensão em cima do resistor nosso de interesse, que é esse I23 aqui, era 258 volts, e a corrente que passava por ele, 11,23 amperes. Aí o que acontece? Vamos analisar esse circuito. O que a gente vai fazer para analisar esse circuito? Ó, olha aqui, certo? O que a gente tem dentro do circuito. Deixa eu tirar esse cabelo daqui. Olha o que a gente tem dentro desse circuito. Bom, basicamente a gente precisa fazer uma simplificação para conseguir chegar na fonte de corrente em paralelo com uma resistência, em paralelo com a nossa carga. E aí a gente vai fazer basicamente exatamente o mesmo princípio que a gente fez no circuito anterior, no Teorema de Thevenin. Então aqui o que eu fiz? Bom, lembra lá de transformação de fontes? Ou seja, você consegue transformar uma fonte de tensão em série com o resistor em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, e você consegue transformar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor em uma fonte de tensão em série com o resistor. Então é basicamente o teorema aí de transformação de fonte, onde você consegue simplificar o circuito. Então basicamente foi esses passos que eu fiz aqui. Então, primeira coisa, curto-circuitei o meu ponto de interesse, que é esse resistor I23 que a gente tinha no circuito original aqui do lado, como vocês podem ver. E aí fui fazendo o processo. Primeira coisa que eu fiz foi pegar essa fonte de tensão em série com esse meu resistor e transformei ela em uma fonte de corrente em paralelo com esse meu resistor. Por que eu fiz isso? Para mim conseguir simplificar o circuito cada vez mais e chegar no equivalente de Norton. Depois que eu fiz isso, notem, aqui eu tenho um curto-circuito que não vai influenciar nesse meu circuito nesse momento, nessa análise. Eu tenho essa resistência em paralelo com essa resistência, certo? Ó, os pontos delas estão conectados, tem uma fonte de tensão no meio, mas isso não interfere. Elas continuam em paralelo. Então aqui embaixo eu fiz o paralelo delas, mantive a minha fonte de corrente aqui embaixo, tá? Como que eu cheguei nesse valor de 4,25 amperes dessa fonte de corrente aqui? Basicamente, eu dividi a tensão da minha fonte de tensão por o resistor que eu tinha em série com ela. E aí consegui chegar nesse resultante aqui. A resistência não muda, ela permanece inalterada, a única coisa que muda é a minha fonte de corrente, né, certo? O valor da minha fonte de corrente, que não é mais 200 volts, e agora é 4,25 amperes, beleza? E aí a gente vem aqui para baixo, a gente tem essa fonte de corrente, certo? Em paralelo com o equivalente do paralelo desses meus dois resistores, 27 e 47. Cheguei no valor de 17,15. Depois o que eu fiz foi novamente transformar essa fonte de corrente em paralelo com essa resistência em uma fonte de tensão em série com essa resistência. E aí eu basicamente só preciso fazer o cálculo da fonte de corrente, a resistência permanece inalterada, tá? Não estava mostrando aqui para vocês, mas agora eu tô. 17,15, certo? Ó, esse paralelo aqui nessa série. E a fonte de tensão 72,84 volts. Depois, o que eu fiz? Eu basicamente fiz o série dessas duas resistências, certo? Que, lembre-se, esse meu curto-circuito não está influenciando no momento nessa análise, tá, galera? Eu sei que se eu pegar essa corrente, ela vai vir pra cá, porque ela vai pelo caminho mais fácil. Mas por enquanto eu tô só simplificando o circuito. Depois dessa simplificação, olha o que vai acontecer. Vou somar essas duas resistências, certo? Elas vão me dar um valor de 21,15 ohms, certo? Fazendo essa simplificação, eu vou ter essa fonte de corrente, de tensão, em série com o meu resistor. E aí, novamente, eu transfiro isso, ou transformo isso, em uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor. Então, agora eu vou ter uma fonte de corrente de 3,44 amperes em paralelo com esse resistor de 21,15 ohms. Tranquilo, pessoal? Em paralelo com a minha fonte de 20 amperes. Eu tenho duas fontes de corrente em paralelo, eu posso somar as duas, certo? Pela análise de circuitos, pelas leis de análise de circuitos, eu posso fazer isso. E aí me sobra um único circuito aqui no final, com essa minha resistência em paralelo com a minha fonte de corrente de 23,44 amperes. E aí eu sei que como eu tenho um curto-circuito aqui, toda essa corrente que está saindo da fonte vai passar por esse meu curto-circuito e nada por essa resistência. Então eu sei que minha corrente de Norton é a própria fonte de tensão que eu cheguei aqui no final, de 23,44 amperes. Aí você me pergunta, que nem você fez aquela mesma pergunta lá para o Teorema de Thevenin. Mas professor, a corrente que passa por esse resistor que eu vou ter aqui, certo? Não é 23,44 amperes, e sim que a gente tinha visto lá no início, 11,23 amperes. E aí, o que acontece? Bom, galera, essa análise aqui foi só pra gente encontrar qual que era a corrente de Norton, qual que era a fonte de corrente de Norton, qual que era o valor dela, correto? Agora é o seguinte, se eu coloco a minha resistência aqui de volta, certo? Isso aqui não é mais um curto-circuito, e aí a corrente que passa por essa minha carga que eu vou colocar aqui, já não é mais os 23,44 amperes, porque essa corrente vai se dividir
nas duas resistências que a gente tem aqui, na resistência interna da fonte do equivalente de Norton e também desse meu próprio resistor aqui que está servindo como carga. E isso a gente pode verificar aqui no nosso circuito equivalente, certo? Voltei meu resistor de 23 ohms aqui, ó, certo? E aí o que acontece? Para eu descobrir qual que é a corrente que passa por ele, para mim verificar se eu fiz a análise da forma correta, basta eu fazer aqui para vocês um divisor de corrente. Como que eu faço um divisor de corrente? Se você não sabe fazer a dedução do divisor de corrente, tá, galera? Basta você procurar aqui no meu canal, eu tenho um vídeo onde eu faço a dedução do divisor de corrente e também do divisor de tensão, e você vai aprender e nunca mais vai esquecer como é que faz. Então, basicamente, eu quero descobrir qual que é a corrente que passa nesse resistor de 23 ohms, eu pego a resistência primeiro, que eu não quero, porque é inversamente proporcional, tá? E somo as duas resistências que eu tenho em paralelo, multiplico pelo meu valor de corrente total. E isso vai me dar um valor bem próximo ali de 11,22 amperes, que era justamente o que a gente tinha de corrente nesse meu resistor das análises iniciais de Thevenin ou também do teorema da superposição. E se eu quiser saber qual que é o valor de tensão que passa por esse meu resistor, olha o que vai acontecer. Basta simplesmente eu multiplicar esse valor de corrente pelo meu valor de tensão. Vou fazer aqui na calculadora para vocês. 11,22 ou 23, que é bem próximo disso, certo? Vezes 23 ohms. E aí eu chego no meu valor de 258,29 volts, bem próximo lá dos 258 volts. Não chegou exatamente no valor, porque a gente está usando tudo aproximado aqui, beleza? E a gente conseguiu confirmar que a gente consegue analisar o teorema de Thevenin, superposição e Norton e chegar nos mesmos resultados pelas análises de circuitos e pelas leis que Norton e Thevenin estabeleceram. Beleza? Ó, agora uma coisa interessante, você também pode, ao invés de você fazer toda essa simplificação aqui novamente, você consegue perceber algumas relações, tá? Então vamos voltar aqui para outra folha e a gente vai enxergar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fez lá para chegar nesse resultado e encontrar a tensão VTH, né, a tensão da fonte de tensão de Thevenin, o que a gente tinha? Tinha que o valor de corrente, certo? Era exatamente o valor de corrente de Norton. Olha a relação que a gente tem aqui. Então, basicamente, a corrente que a gente encontrar no teorema de Thevenin é a própria corrente de Norton. Interessante, né? Outra coisa, a gente tinha o circuito equivalente de Thevenin aqui, certo? Com uma fonte de tensão em série com a resistência RTH, que também pode ser simplesmente a resistência de Norton, que a gente viu ali, que deu os mesmos 21,15 ohms. Se eu quiser partir do teorema de Thevenin ou a partir do circuito equivalente de Thevenin, bastaria eu pegar essa minha fonte de tensão em série com o meu resistor e transformar em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. O resistor ia permanecer a mesmo se eu dividir 495, certo? Aproximadamente por 21,15. Eu vou ter aí 23,40 amperes, bem próximo do que a gente chegou ali para fonte de corrente em Norton, dos 23,44 amperes que a gente tem bem aqui no circuito equivalente. Para vocês perceberem que sempre tem que dar o mesmo resultado, e a partir do circuito equivalente de Thevenin, a gente também consegue chegar no circuito equivalente de Norton, você não precisaria fazer a análise toda novamente, beleza? Agora vamos aqui para o simulador para a gente conferir se esse nosso resultado está certo. Então vamos lá, galera, abrir meu Proteus aqui, tá? É o demo, é a demonstração, não é o original, mas a demo dá para você fazer bastante coisa. E por que eu uso o Proteus? Bom, basicamente porque todas as simulações, ideias que eu tive, eu consegui fazer o teste e verificar se funcionava no Proteus. Então eu tenho mais intimidade com ele. Não sei se é o melhor, não sei qual é o melhor, mas é o que eu acabei criando mais intimidade ao longo dos anos, e por isso que quando eu quero verificar alguma coisa, normalmente eu faço simulações por ele. Então basicamente aqui eu baixei, tá? O Proteus demonstração. Eu vou abrir um novo projeto aqui. Aí ele vai me apresentar essa tela e eu vou colocar os componentes que a gente precisa. Bom, a gente vai precisar basicamente, né, de uma fonte de tensão, os resistores e uma fonte de corrente. E também nosso voltímetro para medir a tensão e nosso amperímetro para medir a corrente. Então vamos lá, a gente vem aqui na sigla P, tá? Pick Devices, e a gente procura os dispositivos que a gente vai precisar. Então, resistor, só digitar resistor aí que você vai encontrar um resistor qualquer. A gente coloca ele aqui, por enquanto. Vamos caçar as outras coisas que a gente precisa. Então a gente precisa de um V-Source, tensão DC, fonte de tensão. A gente precisa de um, eu acho que é a Source. Não é a Source. E Source? Também não. Então vamos digitar só Source.
E aí a gente vê como é que tá escrito aqui a fonte de corrente. Não. Fonte de corrente. Mas não é essa que eu quero. Eu quero a ativa. Fonte de corrente. É porque se você não pegar o certo, galera, a simulação não vai dar certo. Não, você não vai conseguir o que você queria. Cadê você, fontezinha de corrente? Cadê você? Vamos encontrar ela aqui. C-Source é a fonte de corrente. E a gente coloca ela aqui. Bom, nosso circuito basicamente a gente vai ter... Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. A gente vai ter um resistor aqui, certo? Opa. Vamos virar ele aqui que fica melhor. Resistor aqui. Aí depois a gente vai ter outro resistor do lado dele. Então só vou... Posso dar uma cópia ou simplesmente clicar aqui em cima, vir aqui, rodar de novo, mais um resistor, fica aqui em cima e a nossa carga que vai ficar aqui do outro lado. Vou fazer um rotate aqui, vou arrastar essa fonte aí de tensão para cá e ligar os pontos. Eu tenho a canetinha aqui onde você pode ligar os pontos desse circuito. Então basicamente você coloca aqui, opa, conecta esse ponto aqui, conecta esse ponto aqui. A fonte de corrente tem que virar para cima, então deixa eu primeiro conectar esse ponto aqui e virar essa minha fonte de corrente para cima. E aí conecto a fonte de corrente aqui. Tranquilo, pessoal? Estão vendo legal aí? Deixa eu dar um zoom ainda mais específico. Aí, agora ficou legalzão. Então, trocando aqui nos valores que a gente tem de resistência, a gente tem um resistor de 27, um resistor de 47, um resistor de 4 e o nosso resistor de interesse, nosso resistor de 23 ohms. Bom, esse é o circuito que a gente tem, certo? Vamos trocar as fontes também, né? Aqui a gente tem 200 volts e aqui a gente tem uma fonte de 20 amperes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, ainda nesse circuito, tá? Verificar qual é a tensão que a gente tem em cima desse meu resistor R4, que é o de 23 ohms, e também a corrente que passa sobre ele. Por quê? Tanto no equivalente de Norton, tanto quanto o equivalente de Thevenin, eles são um circuito menor para representar o mesmo circuito maior que a gente tem aqui, certo? É um circuito mais simplificado, mas que representa fielmente o que a gente tem de valor de tensão e corrente dentro dessa nossa carga de 23 ohms. Então, só para vocês verificarem que a gente fez o cálculo certo, vou inserir um amperímetro aqui. Então, por isso eu vou deletar essa linha, porque para medir corrente a gente precisa abrir o circuito e colocar um amperímetro bem aqui. Deixar reto mesmo, porque daí vocês conseguem enxergar o valor certinho. Vai ficar um pouquinho torto, mas pelo menos fica o valor certinho aqui. Jogo ele pra cá e vou pegar nosso voltímetro. Para medir a corrente no resistor, a gente mede em paralelo. Corrente em série, tensão em paralelo. Então vamos lá. Para eu simular o circuito, basta clicar aqui ó, no negocinho de simulação. E aí ele vai começar a simular esse circuito pra gente. Então vocês podem perceber que a gente tem aqui ó, 258 volts sobre esse meu resistor e 11,22 amperes ou 2 amperes, que é o que a gente tinha calculado lá antes nos nossos circuitos equivalentes de superposição, Thevenin e também Norton. Agora o que eu vou fazer? Vou representar exatamente o circuito equivalente de Thevenin e de Norton aqui do lado para a gente ver que dá exatamente o mesmo valor, representando agora, lógico, com a fonte de corrente e com a fonte de tensão que a gente chegou para cada um desses circuitos. Então vou parar a simulação aqui, preciso parar a simulação para eu conseguir mexer no circuito. Vou dar uma diminuída nesse meu zoom aqui e vou vir aqui para o lado. Inclusive eu vou fazer primeiro selecionar todos os elementos, jogar ele um pouquinho mais para o lado. Isso, mais um pouquinho. Aqui. E fazer o que a gente tinha lá. Primeiro eu vou fazer o de Norton, tá? Então, não, primeiro eu vou fazer o de Thevenin. Circuito de Thevenin a gente tem uma fonte de tensão, certo? Em paralelo com dois resistores, na verdade em série com resistor, né? Em paralelo com a carga. Então, cadê o copy? Tem a copy aqui. Então, vou pegar aqui, jogar pra cá. Virar esse meu resistor. E aí a gente chega aqui, ó, no equivalente de
Thevenin. O meu resistor aqui de interesse continua sendo 23 ohms, tá? Esse meu resistor em paralelo é a minha resistência de Thevenin, que também é a mesma resistência de Norton, que deu os 21,15 ohms que a gente viu lá. Certo? Opa, ele não aceita o ponto. Também não aceita a vírgula. Enfim. Porque ele não acerta o ponto, eu não sei. Mas deveria aceitar o ponto. Ah, agora foi. Eu tinha colocado errado mesmo. 21,15 ohms. E aí aqui a gente tinha uma fonte de tensão que a gente tinha chegado no valor de 495 volts, certo? 495,75 volts. E aí, se eu pegar meu amperímetro de novo, certo? E o meu voltímetro e colocar aqui, a gente vai conseguir medir basicamente o que a gente tinha ali no outro circuito. Então, jogo pra cá. Vamos deletar essa linha aqui, colocar meu amperímetro aqui pra vocês verem. Torto. Perímetro. E aí vou simular novamente. Vamos lá, vamos ver o que dá. Antes eu vou arrastar ele um pouquinho aqui pro lado. Na verdade eu vou arrastar ele aqui pro lado. E sabe o que eu vou fazer? Já vou fazer o equivalente de Norton aqui embaixo. Então deixa eu centralizar aqui esse bonitinho. Aí eu vou pegar aqui de novo um dos componentes. A minha fonte de corrente, certo? Jogar ela pra cima. Colocar meus dois resistores em paralelo, certo? Que é o mesmo RTH aqui. A resistência de Norton é a mesma de RTH. E de novo esse meu resistor aqui de 23 ohms. Então basicamente eu vou conectar aqui os pontos. Antes eu vou colocar meu amperímetro e meu voltímetro já, né? Pra gente conseguir fazer a medição. Tinha um perímetro aqui. Vou colocar ali em cima dessa vez. E aqui eu vou colocar meu voltímetro aqui do lado já. E aí eu só conecto os pontos. Qual era a fonte de corrente que eu tinha? 23,44 amperes. 23,44. Aqui a gente tinha um resistor de 21,15, que é o mesmo de Thevenin, 21,15. E aqui a gente tinha o nosso resistor de 23 ohms. Tranquilo, aí eu vou fazer o que aqui agora? Vou arrastar esse cara aqui pro meio. Um pouco aqui pro meio, certo? Vou centralizar tudo na tela. Opa! Centralizar aqui tudo na tela, pegar a nossa lupinha aqui. Isso, agora tá legal. Aí vou simular pra vocês verem. Olha lá. O que a gente tinha no circuito original? 11,22 amperes, ou 11,2 amperes, 258 volts. O que a gente tem aqui? 11,2 amperes, 258 volts. O que a gente tem no equivalente de Norton? 11,2 amperes e 258 volts, mostrando que funciona exatamente da forma que a gente esperava, analisando o circuito de forma simplificada pelo teorema de Thevenin e também pelo teorema de Norton. Esse aqui representa Thevenin, ou Norton, esse aqui representa Norton, tá? E esse aqui representa o Thevenin. E esse é o circuito que a gente tinha originalmente, certo? E a gente analisou por superposição Thevenin e Norton. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje sobre análise de circuitos. Espero que você tenha gostado e entendido aí de forma simples. Tentei trazer para vocês algumas das principais leis que a gente utiliza, teoremas que a gente utiliza para fazer análise de circuitos de forma mais simplificada. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos seus que também precisam aprender um pouco mais desse conteúdo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.